dando continuidade à nossa série de lives, hoje nós vamos falar sobre filhos, relacionamento de pais e filhos à luz das constelações familiares da visão sistêmica. Eu sou Flávia Fonseca, eu sou advogada, sou consteladora familiar, sou terapeuta também, coach, e nós estamos aqui hoje para falarmos um pouco sobre algo tão pesquisado, tão buscado pelos pais, que é como viver uma relação saudável com os filhos e o que as constelações familiares podem trazer, né, de orientação. Filho único, filho primogênito, filho do meio, organização, né, de gestão de tempo com os filhos, aquelas mães que saem para trabalhar e morrem de culpa de deixar os filhos, muitas vezes numa creche, numa escola, né, e como compatibilizar tudo isso para que os filhos possam crescer saudáveis e para que os pais também possam ter suas vidas, né, e se sentirem bem, se sentirem saudáveis por buscar um aperfeiçoamento profissional, por buscar muitas vezes um lazer, um momento entre o casal. Então, nesse momento, é preciso que a gente compreenda que existem leis sistêmicas, uma das leis mais importantes, né, que a gente utiliza nessa relação, né, nesse planejamento da relação do casal, relação de filhos do casal, é a hierarquia. O casal veio antes dos filhos. E por isso traz um certo, digamos assim, uma competência, tá? Então os pais, como vieram antes dos filhos, dão a vida para os filhos. Os pais oferecem atenção, oferecem o carinho, oferecem a dedicação para os filhos e os filhos recebem. Pais não recebem nada de filho. Quando é uma educação muito bem elaborada, muito bem relativizada, né, o que pode existir, o que comumente existe, é uma grande satisfação dos pais ao ver os filhos felizes, ao ver os filhos tomando a vida que veio dos pais, dando continuidade, né, a essa relação. Então, a medida certa de uma boa educação é quando a gente percebe que os filhos estão bem, que os filhos estão dotados de uma soberania, dotados de uma autonomia, e eles dão conta da vida que eles têm, e eles vivem essa vida com plenitude, com prosperidade, com alegria, principalmente, né, com o que nós chamamos aí de autonomia. Aqueles filhos que muitas vezes dependem dos pais, ou aqueles filhos que estão sempre dependência não só emocional, mas também dependência financeira dos pais, é um sinal, é um alerta de que algo precisa ser olhado, precisa ser tomado nessa relação. Então, para conversar com a gente hoje sobre isso, nós vamos convidar a Cristiana Fiuza, que está aqui nos aguardando. A Cris é psicóloga, a Cris é consteladora familiar, formou-se aqui conosco no Instituto Era Sistêmica. Hoje em dia, a Cris é supervisora da mentoria de alunos, está aqui conosco fazendo esse trabalho junto aos alunos. O pessoal está sempre aqui, todos os dias, meio-dia e meio, 20 minutinhos, meia hora de um bate-papo, trazendo, né, normalmente uma alertiva, uma atenção, algo para a gente refletir sobre esse relacionamento. Bom, e aí é importante que a gente compreenda também que na relação dos filhos há uma hierarquia. Os filhos que chegaram antes são filhos que têm uma hierarquia diferente dos filhos do meio, dos filhos caçula. Boa tarde, Cris! Como vai você? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Seja muito bem-vinda! E aí, Cris? Conta para nós um pouco, assim, né, da sua experiência com as constelações familiares, né, sua experiência como mãe, como é que você chegou até aqui no Instituto. É uma live breve, né? 10, 20 minutinhos, mas dá pra gente deixar um recado, né? Bem importante, né? Nessa relação tão bonita, né? E tão desafiadora quanto é a relação das mães com os filhos, dos pais com os filhos, né? Sim. Bom, eu sou formada em psicologia, né? Sou psicóloga e sempre gostei de procurando, fui lendo sobre constelação, fui me apaixonando. Até que eu fui lá no instituto, né, e participei de algumas constelações presenciais e apaixonei. Desde a primeira constelação eu apaixonei, né? Com a emoção do campo ali, a percepção, é maravilhoso. E com relação a filhos, né, eu tenho dois, tenho um casal,
E a experiência de vida, junto com agora a visão sistêmica, que muda demais a visão da gente, né? A gente entende mais por que determinadas coisas e situações acontecem, né? Amplia muito o nosso olhar, né? A gente vê como que os nossos ancestrais estão ali presentes, né, Flávia? Ô, Cris, vamos falar um pouquinho da hierarquia aí, da relação dos filhos, né? E um contexto sistêmico, né? Então, tem um filho mais velho, tem um filho do meio, tem um filho caçula. E é preciso que a gente tenha muito cuidado, né, ao lidar com esses posicionamentos, né? Até para que haja uma boa relação entre eles, né? Então, Sim. assim, vamos passar para o pessoal, né? Assim, as considerações das constelações em relação a isso, né? Você quer falar um pouco do filho mais velho, do filho caçula? Primeiro a gente fala da ordem, né? Que Bert sempre falou, a ordem vem antes do amor. Não adianta o amor se tiver em desordem, vai ter sintoma, né? Então a ordem precede o amor sempre. Então tem a ordem dos filhos. Primeiro filho, filho do meio, caçula, né? E isso a posição dos filhos no sistema muda o comportamento deles e muda o comportamento dos pais com relação a eles também. Geralmente o filho mais velho, ele nasce numa família de adultos, né? Ele vai ser a primeira criança, então ele vai ser a novidade. Então é aquela expectativa toda em cima dele, né? Deposita, né? Aquilo tudo em cima dele, né? Então ele geralmente é um filho muito exigido pelos pais, muito cobrado, né? E os pais estão ali, não só os pais, como a família inteira, né? Com o olhar todo voltado para aquela criança. Muita pressão, né? Em cima do filho mais velho, né? Normalmente são pessoas mais líder, ela aprende a ter uma liderança, aprende a ter maior responsabilidade, né? Isso não significa dizer que ela é intelectualmente superior aos outros, significa dizer que, como ele foi mais cobrado, a tendência é que ele seja mais responsável do que os outros. Sim, né? E ele se cobra mais, né? Ele é mais perfeccionista também, por ter tido toda essa pressão aí ao nascer, né? Foi o nascimento do primogênito, é um evento, né? Na família. Depois tem os filhos do meio, né? Que os filhos do meio são aqueles filhos assim que normalmente sofrem menos pressão, então eles são mais largados, normalmente eles se sentem sem espaço, né? Eles acham que foram perquiridos pelos outros, mas que costumam dar pessoas muito sociáveis, muito comunicativas, que eles vão ter que buscar esse reconhecimento entre os pais, entre a família. Geralmente eles são mediadores, são conselheiros, são mais light mesmo, né? Isso. E eles também sofrem influência do primogênito, né? Pela ordem ali dos irmãos, né? O primogênito também. O Bruno está dizendo aqui que ele foi o filho mais velho, que ele só fez bagunça, né? Até... né? Mas assim, são leis, Bruno, sistêmicas, mas que cada caso é um caso, né? Igual o consultório costuma dizer, né? Cada família tem sua própria história, né? E cada qual a sua maneira. Mas, possivelmente, alguém fez o papel do primogênito na casa do Bruno. Você tem mais irmãos, Bruno? Porque, às vezes, tinha um filho logo depois. Porque, veja bem, quando tem 2 filhos, né? E antes era assim, a gente programava assim. Nasce um filho, depois já engravida para ter outro, né? Porque aí aproveitar as fraldas, aproveitar as roupas, né? Então o casal já se programa assim. Normalmente, eu vou falar de filho único. Normalmente, quando existe isso, se o filho mais velho, ele foi o mais largado, digamos assim, né? Porque quando os pais, quando eles têm o primeiro filho, você é terapeuta, os pais, eles têm o primeiro filho, eles têm aquela síndrome dos pais de primeira viagem, não tem jeito, né? Eu sou mãe, eu sei. A gente tira 1.500 fotos no primeiro mês de nascimento do menino, 2.000 fotos no segundo mês, porque você quer registrar tudo é muito novidade, né? Tudo é muito diferente. E aí, quando chega o segundo filho, você fala assim, das fotos a gente nem vai olhar isso depois, eu não vou nem baixar do telefone celular. E quando é assim, muito próximo, um filho de outro, foi em relação à separação. Tá. Então, Bruno, teve algo exógeno na sua relação com seus pais e com seus irmãos que trouxe uma visão diferente para você. Possivelmente você teve aí um amor interrompido, né? Teve aí toda uma consequência da separação que te trouxe um comportamento diferente, né? A falta do pai ou a falta da mãe. Você passou a manifestar aí
se tornando uma criança bagunceira. Mas isso também não é regra, né? É só porque trouxe aí, né, o que eu queria, um emaranhado, né, da família. Né? Tem que observar também, às vezes, a pessoa não sabe, Flávia. E aconteceram abortos, né? O natimor também, mas às vezes não é falado, né? Ok. Ô, Cris, vamos falar do filho caçula? O caçula é aquele que ele quer chamar atenção, porque quando ele chegou, os pais já tinham experiência, já faziam, como se diz, com os pés nas costas, né? Então, ele foi criado mais livre, mais solto. Então, ele faz de um tudo para chamar atenção. Só que, na realidade, muitos podem discordar, mas, segundo o Bert, os caçulas é os que recebem mais. Eles acham que não, que eles recebem só o resto, né, dos outros irmãos. Mas eles recebem mais no sentido dos pais terem mais experiência, às vezes uma condição econômica melhor quando ele veio, né? Tipo, o primogênito foi cobaia de tudo. Nós vamos falar sobre filho único. O pessoal pediu para falar sobre filho único, né? Então, aí o filho único, gente, são mais rápidos, tá dando só uma pequenas pontuadas, assim, né? Do que a gente percebe aí, né? A Cris participou conosco, nós já realizamos 3.500 constelações catalogadas, todas elas, e posteriormente feito uma análise sistêmica, uma sessão estratégica para saber como é que a pessoa está, resultados muito positivos naquele emaranhamento, né, a qual a pessoa foi ali trabalhar, tá? Mas o filho único, e a Cris participou de muitas delas, né, Cris? Você participou de muitas constelações presenciais conosco, que hoje a Cris é nossa supervisora e coordenadora aqui da mentoria de alunos. Nós estamos indo para a 7ª turma de constelação familiar, centenas de alunos já formados. Vamos fazer um grande lançamento agora, porque a gente compreende, eu aqui do ramo do direito, né, e também como terapeuta, a gente compreende que é uma terapia breve, que ela auxilia muito na solução de conflitos, na pacificação, né, de grandes emaranhamentos. Para o judiciário isso é maravilhoso, porque traz uma perspectiva. Nós marcamos agora de fazer uma constelação de novo na penitenciária de mulheres e na penitenciária de homens, porque traz uma sobrevida para os presos, uma dignidade para eles compreenderem que o que ocorreu com eles muitas vezes é sistêmico, pertence ao sistema, eles estão reproduzindo, achando, né, que dessa forma eles vão estar incluindo algum parente, algum ancestral que ficou para trás. Então, quando eles compreendem isso, a execução da pena fica mais branda, eles ficam mais pacificados, o relacionamento entre eles no próprio presídio também melhora muito, né, Cris? E também no dia a dia, né, com você, né, Cris, como psicólogo, nos atendimentos, né, até mesmo clínico, né, então a constelação é um grande auxílio, né? Sim, uma ferramenta maravilhosa, né? Único, quando né? você quer olhar então, filho único, assim, eu acabei de fazer minha programação editorial da semana e um dos posts, né, dos editoriais é assim: filho único, problema ou solução? Aí eu vou contar um pouco da minha história, tá? Eu tenho filha única e eu me separei, né, quando ela ainda era pequena, então, posteriormente, a minha separação, eu precisei trabalhar muito, fiz pós-graduação, mestrado, doutorado, então eu tive que me esforçar muito, né, por ser uma mulher separada à época, né, hoje eu estou no meu 2º casamento, mas à época, quando eu me assustei, o tempo passou e eu não tinha conseguido ainda reconstruir a minha vida afetiva, minha vida familiar. E ela nunca foi uma pessoa de cobrar, falar, mãe, eu quero ter outro irmão, né? Ou então questionar acerca de ser filha única. E o que eu percebi na minha filha, especificamente, a Bárbara, que ela ficou muito independente, ela ficou com postura de filho mais velho, postura de primogênito. Por quê? Como eu dava aula, eu viajava para dar aula, dava aula em faculdades perto de Belo Horizonte, às vezes eu ficava 2 dias fora de casa. Então, eu fazia o para casa com ela por telefone. E aí ela falava assim, mãe, eu tô com dificuldade de matemática. Eu falei, minha filha, você é ótima em matemática. Eu tinha que usar técnicas de psicologia, né, Cris? Para poder ajudar. E aí ela foi desenvolvendo uma independência muito grande, uma autonomia muito grande. Mas muitos filhos únicos, por receberem uma gama de atenção muito grande, muita pressão dos pais, às vezes muita culpa, muita frustração, eles ficam altamente dependentes. E na visão sistêmica, o filho único está muito propenso a receber muitos emaranhamentos do sistema familiar.
e seguir as dores dos ancestrais. Então, precisa tomar muito cuidado se o filho único, por ter uma carga muito grande de atenção, às vezes tem até muita facilidade, os pais podem dar mais coisas para ele, podem comprar um bom computador, um bom celular. A minha filha, quando fez 8 anos, ela ganhou um carro. Então, assim, às vezes, eles se sentem culpados e passam a seguir os familiares na dor. Então, tem muito cuidado em relação a isso, né, Cris? Que consideração que você tem para fazer sobre o filho único, Cris? Eles amadurecem muito rápido, né? Porque, geralmente, eles convivem mais com adultos. Né? Não tem um segundo irmão ali, né? Uma criança, né? De novo. Então, eles amadurecem muito rápido, né? E é muito parecido com o primogênito, a questão da pressão em cima, da cobrança, né? E é só nele, né? Não tem uma hora que, chegou mais um, agora eu vou, né? Vou dividir. Não tem. É todo em cima dele, esperando ali, ele dá um retorno, né? Daquilo ali. E aí aquela dor que o filho tem de falar assim, mas eu sou filho único, não tenho um irmão para dividir a vida, né? Para dividir as questões, para suceder a vida que veio dos meus pais, né? Aí aquela boa frase, sistema que a gente fala. Eu fiz o que fiz, era o que eu sabia fazer com o que eu tinha na época, entende? Tome a vida que veio dos seus pais, como veio dos seus pais, agradece, segue para frente e faça você a diferença que você requer, né? Então, que você possa ter mais filhos para você não se sentir sozinho. E estreitar muito as relações com os primos, com os parentes, né? Com os tios. Com as crianças que tiverem na família, né? Porque a sensação de pertencimento, né? Ela vai se prolongar. Porque a gente sempre fala isso, né? Os fractais dos pais, independente se o filho conheceu ou não o pai, o filho já é uma representação da própria vida dos pais, da própria sucessão dos ancestrais. Queira ou não queira, nós estamos todos interligados. Geneticamente também é uma força, né, transgeracional, que ainda que a filha ou o filho não tenham conhecido o pai ou a mãe, ele carrega legado, memórias desse sistema familiar. E a maneira melhor, né, para olhar em outra direção e honrar tudo isso é aceitar que pai e mãe são duas pessoas normais, cheias de medo, cheias de dúvida, cheias de questões também, emaranhados, e que fizeram o melhor do que eles receberam. Tem mais alguma consideração, Cris, sobre filhos, sobre filho único? O Bruno pediu para falar sobre filho do meio de novo. Os filhos do meio são aqueles mais compreensivos, né? Mais acolhedores, né? Eles têm esse perfil, porque eles não são tão cobrados quanto o primogênito, né? Então já os pais pegam mais leve com eles. Então eles são mais livres, mais light, né? Assim, então eles são mais condescendentes, mais compreensivos. É mais ou menos o perfil. O Cleber tá falando, filhos mais descolados, né? Os filhos que têm eles podem ter uma autonomia melhor, no sentido assim, não tem muita pressão, então eu posso escolher melhor as questões, né, que eu vou repetir do meu sistema familiar. E normalmente são filhos que apresentam menos emaranhamentos. Gente, nós estamos falando de fenomenologia, de estatística, tá? Pode ser que isso não funcione no seu caso, tá tudo certo, né? Mas nós estamos falando aqui de observação, que as constelações passam por questões observacionais, né? E uma coisa muito importante, sabe, Cris, à luz aqui da questão jurídica, até é o seguinte: todos os filhos são legítimos, até filhos fora do casamento, desde a Constituição de 88, que não existe mais essa coisa de filho bastardo, né? Porque as constelações trabalham muito isso, filhos que não foram reconhecidos, né? E uma coisa muito importante, cuidado com a alienação parental. Quando o pai não é presente, quando a mãe não é presente, um pai falar do outro, isso pode causar um grande mal nos filhos, porque nós somos metade pai, metade mãe, e a gente, quando escuta a mãe ou o pai falar mal do nosso genitor, a gente compra isso como verdade. Então, vamos imaginar que o seu pai é uma pessoa que bebe. Como se fosse nosso, né? E aí, como se estivesse falando da gente. Fala seu pai, que ele é alcoólico, imprestável, o filho, para incluir esse pai, pode repetir um comportamento também de dependência, né, química, e também desenvolver uma dependência de álcool, de droga. Tomar muito cuidado, porque os filhos têm um amor inconsciente pelos pais, e os filhos fazem tudo para copiar os pais.
né? Por isso, Ainda... emaranhados, né, Flávia? Sim. Principalmente no primogênito ou no filho único, porque o inconsciente familiar, ele sempre força os que vêm depois, os descendentes, a olhar para aquilo que não está sendo visto, não está sendo olhado dentro do sistema, está fora da ordem, né? Então, aí o amor do filho é tão grande, né? E inconsciente, né? A gente está falando isso a nível inconsciente, então que ele vai olhar para aquela desordem que estava ali antes dele e tentar resolver a vida dos pais. Ele acha que os pais só são felizes se ele, né, fizer algo pelos pais. Então, é um monte de questão. E aí vai dizer, né, que pai, eu sigo você, né? Sim. E vai seguir o pai. Aí, e por fim, nós vamos falar um pouco dessa importância que as constelações, elas sempre dão, que é os filhos que não nasceram, né? São os filhos ou os natimortos ou os filhos de aborto. O aborto espontâneo, aborto provocado, né? Que é muito Primeira importante. Coisa que... Então, por exemplo, se você é uma mulher que teve um aborto, então, na verdade, você tem 2 filhos, né, vivos. Na verdade, você tem 3 filhos. O filho do aborto e os 2 filhos que nasceram. Por quê? Porque ele traz também, esse filho que não nasceu, uma memória. E, muitas vezes, um dos irmãos, para honrar aquele filho que não nasceu, ele pode escolher morrer em vida para honrar aquele irmão. Então, às vezes, ele não se dá bem profissionalmente, às vezes, ele pode não se dar bem emocionalmente, né, Cris? Sim. Né? Entra em falência ou vive doente. Aquele que sempre está doente, a saúde nunca é boa, né? Está olhando para aquele irmão. Ele tem a consciência pesada. Por que meu irmão não pôde e eu posso? Né? Em vez dele olhar e honrar, né, irmão, eu vou fazer por mim. Ainda não chegou a minha vez, né? Ainda não. Um dia eu vou morrer, mas ainda não. Enquanto isso, eu vou honrar, né? Até a sua vida também, né? Porque você não pôde ficar. Eu fico. Até chegar a minha hora, né? Ele tem que ter essa visão. Mas, na verdade, a gente acaba seguindo e olhando, né? Esse destino, né? E a gente está tendo uma recorrência muito grande também de gêmeos. Uma gravidez de gêmeos que só um se desenvolveu, o outro não. Antigamente, a gente não tinha exames precisos para verificar isso, mas hoje em dia tem. Então, quando a mulher tem gravidez múltipla, mas só um gêmeo que sobrevive, tem que ter uma tratativa muito cuidadosa com esse gêmeo que sobreviveu, porque ele também, inconscientemente, ele fez um pacto com o irmão que faleceu, e em algum lugar da vida ele pode querer segui-lo, né, em alguma área, para honrar esse irmão que faleceu. Então, tomar muito cuidado também, né, pesquisar, por exemplo, às vezes são pessoas que têm aquela sensação de vazio existencial muito grande, uma dor de alma muito grande. Né, Flávia? Ela é exagerada, ela sempre faz tudo por 2. Tem muito disso. Essas pessoas às vezes têm até compulsão alimentar. Pode ser isso também, às vezes pode no campo, né? Depressão congênita, que é a pessoa que nasce deprimida, endógena, depressão endógena, né? Ela é triste, ela não consegue achar o lugar dela, às vezes está sentindo a falta do irmão, né, que não vingou, né? Então ela se sente muito culpada em relação a isso, então ela costuma às vezes reproduzir padrões sistêmicos, né, de emaranhamentos, né? Ô, Flávia, Cris, faz alguma coisa, o pessoal tem alguma pergunta, são lives rápidas, tá perguntando, assim, né? É nosso filho que suicidou, depois do almoço, nosso bate-papo, né, de constelação. Ô, Flávia, Amor Mandalas, minha irmã tá perguntando, o filho que suicidou, como que ele fica no campo familiar? O que suicidou? Ele fica. Ele pertence. Ele pertence, né? Ele nunca vai tem que olhar para ele. O pertencimento. O pertencimento vai... Se o lugar dele nunca vai ser ocupado por ninguém. E aí incluir, né? Aceitar aquele destino, aceitar aquela escolha, né? Que ele fez, né? Porque é isso, ele pertence, né? Ele pertence. Sim. A Cleo tá perguntando aqui, em que momento devemos soltar o filho para ser independente quando vem de uma criança só da mãe? Então, Cleo, muito cuidado para não proteger demais, sabe? Para não deixar o filho muito dependente mesmo de você, porque tem a culpa, né, de ser mãe, né? De ter sido criado só pela mãe. Eu costumo dizer o seguinte, que o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é ensiná-los a ser independentes, em todos os aspectos. Financeiramente, emocionalmente, né? Então, assim, eu me lembro que a minha filha,
a gente morava perto do colégio, então da minha janela eu via que bateu o sinal e ia lá buscá-la de carro, né, para voltar, que tinha um morro. Aí um dia ela falou assim: mãe, quando eu ficar com a camisa azul, da gola azul, eu vou embora sozinha a pé. Falei: você vai sim, sozinha, perigo, né? Aí chegou o meio de aula, e o professor soltou mais cedo, de repente, toca meu interfone: mãe, sou eu, voltei. Ela se deu como independente e desceu o morro sozinha. Então, assim, na época eu briguei, né? Fiquei brava e tal. Gente, mas isso é maravilhoso, porque eles estão testando o espaço deles, né? Eles precisam ter essa autonomia até para que eles fiquem saudáveis, né? E os pais também se sintam: ai, criei um filho saudável, né? Criei um filho independente. Isso é muito importante. Então, Cléo, eu penso assim, cada caso é um caso, vai testando os limites, né? A partir desse dia eu comecei a deixar um período em casa sozinha, às vezes eu ia na minha mãe, voltava, ligava para ela para saber, entende? Comecei a deixar ela com uma coleguinha em casa, explicava: aqui tá o fogão, aqui tá não sei o quê, né? Então, assim, para ela ter noção de perigo, ensinei a ligar fogão. Então, a gente tem que ir testando. Mas eu não sei, com que idade, Cris, que você acha que pode soltar o filho? Eu acho que isso é relativo, né, Flávia? Eu acho que a mãe deve observar e ver e ir soltando aos poucos, à medida que vai vindo a demanda. Eu penso assim, porque cada um tem seu tempo, né, para tudo. Então, acho que vai vindo a demanda, a mãe tem que estar atenta para observar e ir liberando de acordo com que a criança demanda mesmo, né? E nessa questão que ela falou e que ela criou o filho sozinha, né? Só mãe. Só que tem que sempre lembrar o filho que tem o pai. O pai, presente ou não, tem o pai. Ele é 50% pai. Então, assim, para ele ter força para ir para o mundo, para enfrentar a vida, ele tem que saber do pai, né? Mesmo que nem ela saiba, ela faz e fala, né? Fala bem desse pai. Porque o pai é parte dele, né? Metade dele ali é o pai. É só uma dica. Tia Larte, dizendo que ela tem filhos gêmeos, eles são completamente dependentes do outro. É visceral. O relacionamento deles é visceral. Eles têm simbiótico, né? Entre eles. Inclusive, no relacionamento a dois, por exemplo, se um dos gêmeos vai ter uma namorada, vai se casar, a lei sistêmica fala assim: o irmão gêmeo veio antes, tem precedência. A esposa ou o marido tem que olhar para esse irmão com muito carinho, com muito respeito, porque ele é um grande sinalizador do sucesso até desse relacionamento a dois, desse casamento. 4 gravidezes e tem uma filha. Tem a ordem dos irmãos gêmeos também, então né, Flávia? Que você tem geralmente eles falam que quem 4 primeiro, né, de uma gravidez e um filho vivo. Então você tem 5 filhos, tá, Maria Paula? Teve alguém que perguntou uma coisa, porque quer que eles podem falar? Eu vou só olhar aqui uma pergunta aqui. Eu falo assim, tem a ordem dos filhos gêmeos também, né? Que eles não nasceram ao mesmo tempo, tem diferença de segundos, mas tem. E eles falam assim, que geralmente quem vem ao mundo primeiro, quem nasce primeiro, foi concebido segundo, né? Não foi o primeiro, porque isso, o tem primeiro ordem, exatamente, tem que ordem. Nasce depois. Ô, Cris, o Pedro tá perguntando aqui: eu não conheci minha irmã que morreu muito antes de minha chegada aqui. E eu tenho saudade dela. É assim, Pedro, falando de constelação familiar, gente, de direito sistêmico, são questões inconscientes. A gente não sabe dessas verdades, tá? Tanto que quando a pessoa vem fazer uma constelação, fala assim: nossa, eu segui meu pai até na doença. Meu pai criou um problema de coração com 40 anos. E eu também com 40 anos criei o mesmo problema de coração. É inconsciente, são pactos inconscientes que a gente faz. Então, Pedro, tenta observar. É o inconsciente familiar, você sente um vazio existencial. Sabe aquela coisa que a gente não consegue explicar? Às vezes a pessoa tá bem, tá feliz na profissão, tem um bom relacionamento, tem um bom cargo, ganha bem, mas ela sente uma falta, uma ausência muito grande. Pode ser isso. Um pacto que você fez com a sua irmã, que você sente culpa por você ter nascido, ter tido o dom da vida e ela não. E aí você começa a se auto-boicotar. Então, tenta ver se isso acontece com você. Boicotes. Boicote em tudo. Boicote no relacionamento, na profissão, né? Ou então um grande vazio existencial, né, Cris? Isso é por causa da força do sistema do inconsciente familiar. Ele força, né, a incluir tudo e todos. Então, às vezes, quando tem essas questões aí de perdas, até anteriores ao nosso nascimento, a gente tem mesmo essa sensação, né? De saudade, de vazio, mesmo não tendo conhecido a
pessoa, a irmã. O Cleber está perguntando aqui que tipo de sintoma que pode ter quando não se reconhece um filho que suicidou. Nossa! Olha, pode desenvolver dependência química, falência. Um outro irmão pode também buscar suicídios indiretos, acidentes de carro, acidentes caseiros, né? Assim, vive na estreita, sabe? Ele vive buscando coisas, atraindo coisas para naquele pacto inconsciente que fez com o irmão, buscando também a morte. Irmão, por você, né? Eu também perco a vida, né? Então é assim, são fios tênues, né? São coisas assim que a gente consegue observar numa constelação familiar, mas são coisas muito tênues e que muitas vezes a gente, dentro de uma emaranhada, a gente não consegue enxergar isso, né? Às vezes precisa de alguém de fora para analisar e conseguir verificar, né? Essa verdade. Esse emaranhado. Né? E às vezes abre o campo na constelação e fica muito claro, né, Flávia? Clareia tudo, né? Nossa, é libertador. A Maria está perguntando assim, e como ajudá-lo? Falo da minha filha, tive 4... Ah, tá. A sua filha, Maria, é o seguinte, dizer para ela que ela teve 4 irmãos, né, que não nasceram, foram 4 gravidezes e ela, né, que ela é a 5ª filha, e dizer assim, se você, tá, aqui na constelação familiar, né, Cris, a gente costuma dar nome para os filhos que não nasceram. Pede para sua filha ajudar a dar nome para os irmãos. Então a gente fala assim, eles não estão aqui, eles estão numa outra dimensão. Aí você cria, né, uma história para ela, para dizer assim, você não está sozinha, né? Em algum tempo, espaço, alguma consciência, tem alguém zelando por você, né? E para ela sentir muito honrada de ter a vida e de honrar todos eles, né? Que não estão aqui. Ô Maria Paula, a gente tem um e-book que chama Exercício Sistêmico. E lá a gente tem um exercício sistêmico para os filhos que não nasceram, que são frases que a gente fala para nós e para os filhos que estão vivos, que ajudam muito. Pois se você tiver interesse, me chama aqui que eu te falo, tá? Sobre esse e-book de exercício sistêmico. Tem muito gratuito, tá? A gente pode te oferecer gratuitamente, tá bom? Bom, Cris, eu acho até que é isso, essa né? filha também saber, né? Hein, Flávia? Até para essa filha saber a posição que ela ocupa, né? É bom ela saber. Na ordem. É bom ela saber. São lives rápidas, né? Pra deixar, a gente ama falar de constelação, a gente fica a tarde inteira falando de constelação, né? Mas estamos aqui todos os dias, tá? De segunda a sexta. Cada dia a gente traz um assunto diferente pra gente falar, de assuntos polêmicos, porque nós somos apaixonados pela constelação e a gente vive isso 24 horas, né? Eu aplico isso nos meus processos e a gente percebe o quão salutar é isso, o quão libertador é isso. Se você não conhece, já fica o convite, quarta-feira tem constelação online, às 18h30, qualquer pessoa pode participar, é dos alunos, mas todo mundo pode participar, e vem, né, conhecer, porque quem participa também é trabalhado, né? Também tem seu emaranhado sendo trabalhado, né, Cris? Sim, Cris, com certeza, clareia muita coisa. O que a constelação familiar representa hoje para você? Ai, para mim é tudo, Flávia. É expansão de consciência, é amplitude, é tudo. Eu não só trabalho com ela, como eu aplico na minha vida, né? As 3 leis sistêmicas, ordem, pertencimento, equilíbrio, o tempo inteiro eu estou atenta a elas, porque se a gente desliza, a gente dá uma titubeada, a gente sai da ordem, né? E aí já vem os sintomas. Então, é muito bom ter tomado conhecimento e consciência dessas 3 leis. E é isso, eu aplico na vida e trabalho com elas, ajudando as pessoas também a aplicarem, a olharem para a vida delas dentro dessas 3 leis aí, que são fundamentais, todo mundo deveria conhecer. Ordem, pertencimento e equilíbrio. Com certeza. Com certeza. Isso aí, pessoal, qualquer dúvida pode deixar aqui. Amanhã tem mais live nesse horário, estamos sempre aqui. Tá? A Cris também é consteladora, tá aqui conosco na Era Sistêmica. Deu uma entrevista belíssima para a Band News na sexta-feira, falou lindamente. Daqui a pouco nós vamos colocar a entrevista aí no ar, né? E aí, devagarzinho, a gente vai construindo esse legado, né? De trazer consciência para as empresas, para o negócio, para o dinheiro, para a profissão, para a saúde, para relacionamento. A gente usa a constelação para qualquer tipo de questão que precise de uma solução pacífica, né? Aquela que tá doendo mais, né, Flávia? Que está aberta. Cris, gratidão, viu?
Acho que Eu que respondemos todo mundo. agradeço. Não, pode nos chamar no direct que a gente responde, né, Cris? Sem problema. Isso, que é um assunto vasto, né? Às vezes com muitas questões, mas pode chamar que a gente responde tudo. A Maria, nós respondemos ela, deixa eu ver. 4 gravidezes, 3 abortos espontâneos e tem uma filha. E disseram que eu tinha que explicar para ela sobre esses abortos e meus 3 abortos foi gêmeo. Um parou de se desenvolver. Eu acho que sim. Cleber dizendo que a bisavó dele parou de falar depois do parto. Olha, é um sintoma? Sim, Cleber, é um sintoma, né? Ô, Maria, é bom falar com a sua filha, sabe? Porque às vezes o vazio especial dela é isso, a falta desses irmãos. Ou ela que joia. Estão sempre também, aqui, né? viu, Cleo? A diferença do nascimento de um e de outro foi de 1 minuto. O que me nasceu primeiro é o mais dependente. Olha, pode ser porque ele está com uma sobrecarga maior, então ele está sentindo alguma responsabilidade, alguma culpa em relação ao outro. Mas o que nasceu primeiro, geralmente ele é o segundo, né? Ele é o segundo filho. Aí tá dizendo que ele chora no colégio, não brincar com outras crianças, deixá-la de lado. Então, eu acho que uma constelação também pode ajudá-lo a ver se ele está seguindo alguém do seu sistema, né, Cris? Pode ser alguém antes deles, né? Pode. Ou esses irmãos pode mesmo. Ser alguma coisa antes deles, né? Então tem que saber o que é que tá fazendo ele se sentir inseguro, tá? Constelação ajuda demais a olhar isso. A olhar o que veio antes. Deixa eu ver se respondemos todo mundo. Constelação é tudo. Constelação é vida, né, Ju? Ok, pessoal. Gratidão, então. Até amanhã. Né? No mesmo horário estamos aí. Amanhã no perfil do Clever. Amanhã também ele vai ter um convidado especial. E qualquer pessoa que quiser vir aqui fazer uma análise sistêmica conosco, pode nos chamar. Entra ao vivo, que a gente tenta destrinchar isso aí, trazer uma solução para você. Tá bom? Cris? Ótimo. Obrigada para você. Obrigada, amanhã pessoal. tem estudo, né? A gente vai se falando, tá bom? Tá joia. Tá bom. Gratidão, Flor. Gratidão pela sua presença aqui no nosso instituto maravilhosa, como sempre. Beijo. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Até amanhã, então. Deixa no direct tema pra gente falar aqui na live, sua dúvida. Se você quer ser analisado, tá? Gratuitamente, chama aqui que a gente faz uma análise pra você, tá? E até breve, pessoal. Tchau, tchau. Até amanhã. Ótimo começo de semana pra todo mundo. Até amanhã.